Olá, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso segundo momento. Estamos estudando sobre fatores que podem influenciar a frequência da pulsação, né? Quais são os fatores que o pulso do paciente poderá aumentar ou diminuir? Exercício, né? Aumenta, porque o paciente movimenta, a tendência é o aumento do pulso. Febre, tá? Se tá com uma temperatura elevada também. Dor, né? Dor, o paciente fica agitado, o pulso dele vai lá, sobe. Droga digital, atropina, né? Que são alguns medicamentos que usa na emergência. Hemorragias, tá? Interna ou externa, também influencia. E até a postura do paciente pode influenciar, tá? A avaliação do pulso, né? Que é a frequência cardíaca. Frequência, conforme faixa etária, recém-nascido, 100 a 160 batimentos por minuto, né? Chamamos de BPM, que significa batimento por minuto. Então, não esqueçam, recém-nascido, 100 a 160 está normal. Se tiver um recém-nascido com 60, está anormal, tá? Então, tudo tem que ser registrado. Criança, 80 a 120, até 120 está normal. Adulto, 60 a 100 batimentos por minuto. Se o paciente é um atleta, pode esse ritmo cardíaco dele ser mais diminuído, pode ser de 50, né? Ainda é normal também. Mas no normal, em um paciente que não pratica atividade física, né? É um paciente normal, 60 a 100. Termos utilizados, né, na frequência cardíaca, né, que nós chamamos de FC. Taquicardia, né, quando vocês, né, observarem na prescrição, paciente taquicárdico, né, taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Uma criança, né, que o normal é de 100 a 160, vai estar 180, 190. Então, esse paciente, essa criança, esse RN está taquicárdico, tá? Taquisfigmia, aumento da frequência do pulso, tá? Aí já está, é o pulso, né, que está acelerado, tá? Bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, então tá baixa, né? Esse paciente, esse adulto que é de 60 a 100, vai estar com 30, né? E a gente observa lá no monitor, no visor, né? Observa também no oxímetro, tá? Que a gente consegue aferir essa frequência cardíaca. Bradisfigmia, diminuição da frequência do pulso, tá certo? Temos também, né, os ritmos, tá? Ritmo, os batimentos obedecem a intervalos regulares. E a ritmo, batimentos com intervalos irregulares. Bate, né, para um pouquinho, isso é arritmos, tá? Tá irregulares. E ritmo tá aquele batimento correto, tá? Intensidade. A intensidade reflete o volume de sangue ejetado contra a parede arterial com cada contração cardíaca, tá? Então, essa intensidade pode estar cheio, né? Filiforme, que nós chamamos de pulso filiforme. É preciso sensibilidade e prática para entender esse dado vital, tá? Esse pulso cheio, né? Ele está cheio de sangue ou ele está filiforme, que está pouco, tá? Pulsos para aferição. Temporal, né, na têmpora. Carótido, na carótida, tá? Que também. Apical, é na linha mamilar, foco mitral. Axilar, também a gente consegue pulso. Braquial, radial, né? Femoral, né? Que é na região inguinal. Poplíteo, dorsal do pé, pé de osso, tá? Então, o poplíteo e o dorsal do pé é no membro inferior. Finalidades da aferição do pulso. Verificar a ondulação exercida pela expansão e relaxamento das artérias, resultante dos batimentos cardíacos. Avaliar frequência do pulso, frequência cardíaca. Avaliar ritmo, avaliar volume e avaliar condições hemodinâmicas do paciente. Então, estas são as finalidades de aferição de pulso, né? Que é da frequência cardíaca do paciente. Material necessário: relógio de ponteiro,
papel e caneta somente, tá? Que você irá contar mesmo o ritmo mediante o seu relógio de pulso. Por isso que o técnico de enfermagem terá que ter um relógio de pulso para ele conseguir contar. Uma dica, tá, gente? A gente consegue contar esse pulso com esse paciente pela respiração abdominal desse paciente, tá? Se você tem dificuldade, né? Terá dificuldade de colocar o seu indicador, né? Na artéria aqui radial desse paciente, você poderá contar os ritmos que o paciente está respirando mesmo, tá? E que vai dar no RN, né? 100 a 160, no adulto 60 a 100 e na criança 80 a 120, tá? Então, assim, é tranquilo, tá? Vocês conseguirem, né, essa aferição, tá? Reunir esse material também na hora da aferição, tá? Porque é um dos sinais vitais que serão aferidos todos os dias na internação. E também antes na hora da triagem, né, da anamnese desse paciente, também o técnico de enfermagem deverá entender desta técnica de aferição de pulso. Técnica de aferição de pulso, lavar as mãos. Vocês tenham observado, com certeza, né, que todos os procedimentos que iremos realizar, primeiro passo, lavar as mãos, tá? Então, teremos que lavar as mãos, explicar o procedimento, posicionar o paciente de forma confortável, tá? Posicionar as polpas digitais dos dedos indicador e médio, esses dois, indicador e médio, tá? Sobre a artéria com suave compressão. Não pode apertar, não, tá, gente? Tem que ser suave. Você tem que conseguir essa pulsação, né? Através da sua polpa digital, né? Através dos dois dedos, né? E suave, e você irá contar, tá? Agora, por exemplo, se vocês quiserem realizar o teste, né? Colocar aqui na artéria braquial, que é aqui no pulso, tá? E contar quantos batimentos por minuto, né? Quanto que está, que você consegue. Primeiro você coloca o cronômetro no relógio e irá contar mesmo. É contado mesmo. Não tem outro jeito de aferição, tá? Posicionar as polpas digital, né? Eu já falei. Contar as pulsações por 1 minuto. Anotar o valor. Registrar o valor na folha de controle. Tomar medidas cabíveis em situação de alteração registradas as mesmas. Então, assim, se o pulso, né, naquela faixa etária está maior ou menor do valor normal que eu disse para vocês, passar para o plantonista também, tá? Respiração, né, que é a frequência respiratória. Os adultos normalmente respiram num padrão regular e ininterrupto de 16 a 20 incursões por minuto. Ciclo respiratório, inspiração e expiração. Na inspiração, o diafragma se contrai e os órgãos abdominais se movem para baixo e para frente, permitindo a entrada de ar nos pulmões. Na expiração, o diafragma relaxa e os órgãos abdominais voltam à posição original. Foi o que eu falei para vocês da respiração, tá? Que é a frequência respiratória. Então, normal, 16 a 20, tá? Mas pode ter 22, 24, né? Mas o normal, né, do padrão de regular, tá? É 16 a 20. A avaliação da respiração baseia-se no reconhecimento dos movimentos torácicos e abdominais normais. Na respiração regular, não se usa músculos acessórios, intercostais, pescoço, ombros, e sim só músculo abdominal para você conseguir aferir essa respiração deste paciente, certo? Então, vamos parar aqui na respiração, tá? É de suma importância também esse dado vital, porque se o paciente não estiver normal, a gente encontra respiração até de 100, né? Até de 20, 30, 40 e vai. Se for muito rápido, é o que nós iremos contar no acometimento do paciente, ok? Na próxima aula daremos continuidade, tá? E hoje eu vou passar para vocês no grupo alguns dados de aferição de todos os dados vitais também, só para conhecimento mesmo, tá bom? Tenha uma boa noite e até o próximo encontro.